Olá pessoal, eu sou Richelle e hoje eu estou aqui para estar trazendo um curso de capacitação para liderança. Eu estou fazendo, E então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo. Eu quero deixar aqui antes para vocês um versículo, quero pedir para vocês, como eu acredito que todos nós fazemos isso, ore, esteja jejuando, a favor desse objetivo de se capacitar, de fazer o melhor pela obra do Senhor. Então, o primeiro requisito que eu já vou colocar aqui para um líder, ele começa o quê? Orando, jejuando, escutando a voz de Deus, que ele conhece a nossa rota, ele conhece a nossa trajetória, ele sabe o que vai acontecer, ele vê o futuro, e então nada melhor do que consultar ele e buscar dele os seus conselhos. Depois vou estar deixando uma referência exatamente sobre os conselhos de Deus para nós, para o coração de vocês. Quero ler aqui para vocês em Eclesiastes, o capítulo 9, versículo 10, que diz: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, por isso a importância de nós darmos o nosso melhor, porque depois da morte não podemos fazer mais nada, Ali encerra tudo, todo o trabalho aqui na terra, ou quando o Senhor vier buscar também a sua igreja, encerra todo o trabalho aqui na terra. Quero deixar também para o seu coração Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz: Então, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos começar aqui falando do nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema é o quê? O que é ministério infantil? O que é ministério infantil? Ministério infantil, ele é o departamento, que ele é separado para cuidar da área infantil, da área das crianças. Com o objetivo de quê? De levá-las ao Senhor, conduzi-las ao Senhor, levá-las a Cristo. Esse é o ministério infantil, o objetivo dele é alcançar o coração das nossas crianças para o Senhor Jesus. E então aqui vamos para a nossa segunda pergunta. Como escolher um líder? Como escolher um líder para o ministério infantil? Isso serve também para qualquer área que a gente for escolher, na igreja. Vamos observar aqui as características que tem que ter esse líder para exercer essa função de liderança, que é uma função importante. Tem gente que pensa, para as crianças, pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Principalmente para as crianças, não pode ser qualquer pessoa. Por quê? Se a gente colocar uma pessoa despreparada para cuidar de uma criança, que ela ainda não tem a sua ideia formada, que ela ainda não tem conhecimentos suficiente para tomar decisões, nós vamos estar fazendo um mal muito grande para as nossas crianças. E então, desculpa aí os latidos dos cachorros, não tem jeito, fazer vídeo é assim. Então, como que tem que ser essas características dos líderes? Primeiro, ele tem que ser frequente nos cultos, tem que ser uma pessoa que tenha compromisso com a igreja, Ele tem que ser frequente nos cultos. Se ele é frequente nos cultos é porque realmente ele entende, a importância de estar na casa do Senhor. E ele vai ser um exemplo também para as nossas crianças. Segundo, ele tem que ser obediente aos seus líderes. Ele tem que ser obediente aos seus líderes. Por quê? Uma pessoa que não obedece aos seus líderes, ele não vai obedecer o pastor e ele também não vai obedecer a Deus. Porque o primeiro requisito de Deus é o quê? Honrar a liderança. Então ele já está desobedecendo a Deus, então ele já não está demonstrando um compromisso com o Senhor. Aqui o terceiro, obedecer o seu pastor. Obedecer o seu pastor. Quarto, não estou falando por ordem, de importância, por ordem de importância, primeira coisa, obedecer a Deus, Então, o quarto aqui, frequentar a escola dominical.
que essa pessoa frequente a escola dominical, que ela seja assídua na escola dominical e, de preferência, participante da escola dominical, né? Participante, aquela pessoa que gosta de participar, que gosta de responder as perguntas, que gosta de que está sempre preparado na escola dominical. Então, essa pessoa é uma pessoa que já está no caminho certo para a liderança. E o quinto aqui, que tem a família dela na igreja. Isso aqui é temos uma exceção aqui nesse ponto, devido que tem pessoas que aceitam Jesus, se dedica, né, ama o Senhor, mas a sua família não aceitou o Senhor. Então, assim, existe que aqui tem que ter uma atenção, né? Não é uma coisa assim que a gente possa generalizar. Mas, claro, que quando a família está na igreja, é bem melhor, né? Esse é aquele que não cuida da sua casa, que não consegue cuidar da sua casa. A Bíblia fala, se você não tem zelo pela sua família, então você também não vai ter zelo pela obra do Senhor. Então, aqui envolve muitas coisas, né? Claro que se você não conseguiu ainda ganhar a sua família para o Senhor, mas você está trabalhando para isso, então, glória a Deus por isso. Isso não vai impedir uma pessoa de exercer também a liderança. E também tem aqui o quinto requisito, que é uma pessoa que conhece a Bíblia. Essa pessoa tem que conhecer a palavra do Senhor. Não podemos chegar lá nas crianças e falar heresias, falar coisas erradas. Por quê? Elas vão levar isso para a vida toda. Então nós somos muito responsáveis por passar Deus para essas crianças. Então, se elas aprendem errado, quem vai ser o culpado de ter transmitido esse ensino errado? Somos nós. Então a responsabilidade é muito grande, e uma criança que aprende as coisas da forma errada, ela vai levar isso para a igreja, ela vai levar isso para a família, ela vai levar isso para a sociedade. Então, e ela vai ter uma vida toda para semear tudo que ela aprendeu. Ela vai ter uma vida toda, quer dizer o quê? Até 120 anos, né? Tem pessoas que estão vivendo aí bom tempo, né? Então, assim, eu já ouvi dizer de pessoas que viveu 113 anos. Então ela vai passar a vida toda semeando aquilo que ela aprendeu. Não só para ela, mas vai transmitir para aqueles que estão ao redor dela. Então olha só que responsabilidade que nós temos. Então, né, que nós venhamos conhecer a palavra de Deus para não fazer as coisas erradas. Não ficar pegando tudo pronto pela internet, né? Não que a internet, não que as coisas que são passadas não sejam importantes para o Ministério Infantil, para nos ajudar a ter criatividade, ter ideias, mas tudo que nós temos que levar para a base principal, que é a palavra do Senhor. Nós temos que estar preparados, ler, estudar, entender a história, né? Mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Então, continuando aqui. Esses são os requisitos, claro, né? Primeiro, obediência ao Senhor, viu? Esse é o maior requisito, né, aí para o líder. Para a escolha, né, do líder. Então, vamos para o 3 aí. A 3. Como montar um ministério infantil? Como montar um ministério infantil? Montar um ministério infantil começa o quê? Montando a equipe. Claro, né? Continuando a frisar, tudo isso debaixo de oração, direção de Deus. Tudo que você for fazer, não tome nenhuma decisão antes de consultar o Senhor, de ver o que o Senhor, né, diz para você sobre isso. Orou, jejuou, fez um propósito diante do Senhor, um propósito aí talvez de uma semana ou mais tempo, né? Tem gente que ora bem mais tempo. Então, monta sua equipe, começa a pensar nas pessoas, ore por elas antes de falar com elas, né? Monta aí sua equipe. Depois, terceiro, treinar a equipe. É essencial treinar a equipe para que tudo venha correr bem, para que não venha haver, né, aí algum tipo de decepção, né, por falta de preparo. E quando você tem decepção com a sua equipe por falta de preparo, você não pode cobrar dela. Então você vai ter que aguentar sozinho, né? Então a importância de preparar a equipe, né? Porque como que você vai cobrar da equipe aquilo que você não ensinou? Isso acontece muito, muito mesmo, né? Às vezes o líder quer que a sua equipe entenda o que ele está dizendo ou até mesmo adivinha o que ele está pensando, né? Então, assim, muito cuidado com isso.
Não cobre das pessoas aquilo que você não ensinou, né? E é claro, quando for cobrar, mesmo você ensinando, que seja no amor do Senhor, que seja com muita... com muito amor, né? Assim, se colocando no lugar do outro, né? Para que realmente ele venha receber a sua instrução. E o C, aqui a parte C, de como montar um ministério infantil, organizar o ambiente. Então junta aí com essa equipe, organiza o ambiente, prepara uma sala para as crianças ali que sejam receptivas, ou qualquer evento que você for fazer, que esse evento seja, né, ali com... você procura ornamentar segundo as suas condições, né, para receber essas crianças com o melhor que você pode fazer. E vamos agora para a parte 4. Como ser um líder? Como ser um líder? Princípios de um líder. Quais são os princípios de um líder? Primeiro, então, lá em João capítulo 3, versículo 16. Então, Jesus, ele amou e ele se doou. Então, quando nós somos líderes, nós temos que amar e nos doar. Às vezes até pôr a mão no bolso para ajudar esse ministério infantil. Por quê? Muitas vezes nós queremos que tudo pronto, né? Quantos questionamentos, quantas indagações, quantos desabafos, às vezes, nas redes sociais, de líderes que estão insatisfeitos porque gostariam de receber mais apoio, porque gostariam de receber mais ajuda, que às vezes o Ministério Infantil não recebe tanto apoio como deveria. E às vezes as coisas não é bem assim, né? Porque toda a área na igreja existe desafios, não é só para o Ministério Infantil, é para todas as áreas. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor existe desafios. Então isso não é motivo de nós ficarmos chateados, frustrados ou decepcionados. Nós temos sim que superar, nós temos sim que olhar além das circunstâncias, nós temos que ser visionários, alargar a nossa visão e sempre procurar uma solução. Esse é o papel de um líder, encarar os desafios e procurar soluções diante das dificuldades. Isso é o que move o líder. Desafios. O líder gosta de desafios e ele gosta de superar esses desafios, né? Então, o amor faz isso, né? Ele vê amor em tudo, ele não consegue questionar, ele não consegue reclamar, ele não vai desabafar nas redes sociais, não. Ele vai colocar amor, ele vai sempre procurar uma solução, ele sempre vai falar positivo, ele nunca vai dizer da sua dificuldade, não vai ficar falando. Ele vai falar da sua dificuldade com quem vai resolver o seu problema, que é com o Senhor Jesus, e é claro, sempre procurando estratégias para desempenhar melhor o seu papel. Então, amor, tudo que ele faz é com amor. A parte B aí, né, do princípio para os líderes, os princípios que um líder deve ter, é o que? Direção. Ele precisa da direção que vem do Senhor. Olha o que? Um líder direcionado por Deus se sente entusiasmado, animado, motivado para fazer o que ele precisa fazer. Então, ele só vai conseguir desempenhar um bom papel se ele tiver uma visão lá na frente. Então, quer dizer, como ele vai ter essa visão? Como ele vai conseguir enxergar algo lá na frente que ele possa se apoiar? Não, eu quero chegar nesse ponto, eu quero salvação de almas, eu quero que isso aconteça, eu quero... Então, como é que ele vai chegar a esse ponto? Tendo visão e direção que vem de Deus através da oração. Um líder que tem... O princípio de um líder também está aqui na parte C, que é a possibilidades. Ele consegue ver possibilidades aonde não tem. Mas eu não estou conseguindo enxergar nada, que não estou vendo uma solução. O líder, não, eu estou vendo possibilidades aqui, eu estou vendo. Então o líder, ele vê possibilidades, né? Possibilidades em tudo que ele faz. Ele vê possibilidades, ele supera, ele busca soluções, ele percebe o fracasso não como derrota, mas como aprendizado. Então, e Deus também, né, conduzindo ele para algo maior. Ele se refaz constantemente, ele refaz constantemente seus alvos e alcança com perseverança. Ele aceita desafios, ele ama desafios, como eu já disse. Então, isso é os princípios de um líder. E para finalizar,
ele aceita a correção de Deus. Até quando Deus, alguém chama atenção, alguém fala alguma coisa que ele não está esperando, que ele precisa melhorar, ele não vê isso como algo ruim, ele vê isso como uma correção de Deus, como um ensinamento de Deus e uma maneira dele se melhorar, né? Então, aceite críticas. Líder, ele tem que estar pronto para aceitar críticas. Nem todo mundo vai chegar falando algo para você da forma que você gostaria de ouvir. Nem todo mundo vai chegar dessa forma. Eu vou falar desse jeito porque assim, né? É tão bom quando alguém chega e sabe falar com a gente, né? Da forma que a gente entende. Nossa, realmente eu preciso melhorar nisso. Você falou de uma forma tão boa, que foi agradável. Nem todo mundo vai fazer assim. Vai ter hora que você vai ouvir de uma forma desagradável, que você não gostaria de ouvir. Mas escute a crítica, analise ela e veja se você pode melhorar em alguma coisa, porque toda crítica ela vai te ajudar a crescer e a ser melhor, mesmo que ela seja falada de uma forma, né, mal falada, né, que às vezes a pessoa não sabe se expressar ao falar com você. E vamos agora para mais uma parte aqui, nós estávamos os 3 maiores desejos que um líder deve ter, que é salvação de crianças. Esse é o primordial, né? Porque o maior objetivo de Jesus, a maior missão de Jesus foi o quê? Trazer o evangelho da salvação, né? Então, o maior desejo de um líder tem que ser o quê? A salvação das crianças. E é claro que quando as crianças são salvas, isso também alcança pai, mãe, às vezes alcança família. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque nós queremos ser pescadores, porque o nosso objetivo é ser pescadores de crianças, mas não vamos só pescar crianças, vamos pescar pais, mães, tios, né? Então, isso é uma bênção de Deus. O segundo maior desejo de um líder é o quê? Desenvolvimento e crescimento e frutificação na vida das nossas crianças. Nós temos que desenvolver elas, né? Nós não vamos desenvolver só crianças, mas líderes também, né? Aqueles que estão junto com a gente também vão se desenvolver. Então, o nosso maior objetivo é o quê? Desenvolver as crianças, o que? Através de oportunidades. A criança ela tem que ter oportunidade para cantar, ela tem que ter oportunidade para ler um versículo, a criança que já consegue ler, né? Ela tem que ter oportunidade para fazer uma oração ali no culto infantil, porque o culto infantil é para a criança, não é só para a liderança. Então a criança ela tem que se desenvolver. Então cada culto coloque uma criança diferente, dê uma oportunidade para as crianças fazer alguma coisa nesse culto, né? Não só a parte ali da coreografia, dos gestos de louvor e adoração, mas elas têm que ter oportunidades diferentes ali para que elas possam se desenvolver, até mesmo porque na igreja nós não ficamos fazendo coreografia e gestos, né, durante os cultos o tempo todo. Tem a parte de louvor, tem a parte de leitura da palavra, tem a parte de pregação. Então as crianças elas vão participar disso futuramente. E nós temos que já infiltrar isso, já colocar isso nelas já no início, né, para que depois, né, quando elas estiverem lá na adolescência, na juventude, elas não venham ficar retraídas para receber a oportunidade, né? Então nós temos que desenvolver isso já na infância. O crescimento delas, né, crescimento espiritual, porque elas vão aprender, elas vão crescer, elas vão ser mais confiantes na hora de receber uma oportunidade, na hora de falar de Jesus e também frutificar, porque quando elas aprendem e elas crescem espiritualmente, elas também vão automaticamente querer compartilhar isso com outras pessoas. Então nós vamos estar contribuindo para o reino de Deus. E também o maior desejo de um líder é o quê? Liderar, encorajar e inspirar professores. Então, nós temos que encorajar os professores. A nossa equipe, né, os outros professores, ou aqueles também que faz parte da equipe, né, que faz parte da equipe do Ministério Infantil. Nós temos que encorajar eles. Eles estão ali com um propósito, também de fazer a vontade do Senhor. Eles têm um chamado, né? Deus, ele conta com eles. Na verdade, o maior objetivo da equipe não é servir o líder. O maior objetivo da equipe é servir o Senhor Jesus, o líder dos líderes. Então, é claro que eu respeito o meu líder, eu obedeço o meu líder, estou ali para somar com o meu líder, mas o meu maior objetivo é o quê?
servir o Senhor e cumprir com o meu propósito diante do Senhor. Então, cada pessoa da equipe ele tem um propósito diante de Deus. Ele é importante para Deus. Então, esse é o maior objetivo nosso, né? Encorajar, inspirar professores, inspirar a nossa equipe. Esse é o nosso propósito. Não ver eles, né? Acrescentando isso, não ver eles simplesmente como ajudantes, não ver eles simplesmente como alguém que vai nos ajudar a executar as tarefas mais difíceis, mas ver eles como pessoas importantes no ministério infantil e juntos no propósito de conduzir as crianças ao Senhor. O 6. O líder, ele tem que ter mudança de vida. Ele tem que ter mudança de vida e essa mudança de vida no líder também deve gerar mudança de vida na sua equipe e mudança de vida também na vida das crianças. O que é mudança de vida? A mudança de atitude produz compromisso. Então, mudança de vida é o quê? Mudança de atitude. Antigamente eu tinha um costume que não era bom. Eu percebi agora que esse costume não era bom para o meu trabalho como líder e o desenvolvimento do Ministério Infantil. Essas atitudes aqui não são boas. O que é que eu vou fazer? Vou avaliar onde estou falhando e vou mudar de atitude. Porque a mudança de atitude produz o quê? Compromisso. Então, se eu estou mudando, se eu estou tirando o que não está bom em mim para ajudar, para somar, né, com a obra de Deus, eu estou demonstrando que eu tenho compromisso. E então aqui nós vamos finalizar, né, esse momento aqui. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando de outros temas, de outros assuntos. E eu peço a você que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, para que você também possa receber mais conteúdos, né? De capacitação para liderança e não só para capacitação de liderança, mas também, né, para as próprias crianças. Esse canal não é voltado só para a liderança, mas para toda a área infantil. Aonde for necessário, aonde eu vejo que é importante, eu quero sim compartilhar com vocês, né, e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, né, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude neste ministério, que você não venha desanimar, mas que você venha perseverar, porque é um ministério frutífero, é um ministério que tem colheita e é um ministério que é duradouro, né? Porque o que nós fazemos vai ser duradouro, vai ser para a eternidade diante do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério.